Olá, bem-vinda a mais um vídeo neste canal. Para você que ainda não me conhece, eu me chamo Carolina Feitosa e aqui eu compartilho reflexões sobre identidade, maturidade, propósito, lições de vida com Deus. E hoje eu quero entregar para você uma lição que eu aprendi no domingo passado, na verdade entre domingo e segunda, que foi gerado entre esses 2 dias. E eu quero entregar para você uma lição pontual sobre obediência prática. Mas para isso eu quero te dar um contexto para você entender de onde que veio essa lição, de onde ela surgiu, tá? Há mais ou menos 5 meses atrás, de 5 para 6, eu recebi de Deus a direção específica e clara de sair do Instagram para escrever um livro. E assim eu fiz. Saí do Instagram pensando que ia escrever o livro, mas o que aconteceu, na verdade, foi um processo de Deus assim na minha vida, de cura, de transformação, de poda, de transformação mesmo. Deus mostrando áreas da minha vida que precisavam serem curadas, serem tratadas, e a partir daí foi que o livro nasceu. Eu tenho aqui um caderno cheio de anotações de tudo que Deus falou, de tudo que foi ministrado para mim nesse meio tempo. E a partir dessas anotações foi que surgiu o livro. É um devocional e ele já está escrito. Ele está escrito, diagramado, ele está nas fases finais para ser lançado. Em breve ele vai ser lançado em nome de Jesus. Mas eu tinha essa direção, inclusive recebi promessas de Deus através desse livro. Recebi muitas promessas, Deus falando que ia gerar, que ia acontecer, que ia fazer, muitas promessas vieram. Eu recebi de Deus a direção para fazer isso, mas também ao longo do caminho ele foi me dando muitas promessas. Ele foi falando muita coisa em relação à escrita, em relação ao que ele ia fazer. Então ele foi dando a direção, mas ao mesmo tempo também prometendo muita coisa. E aí eu fui escrevendo passo a passo, já estou na fase final, como eu falei, de ajustes, enfim. Mas no domingo passado eu decidi fazer a parte de direito autoral. Registrar o livro, tudo bonitinho ali, para não ter cópias, para não ter plágio, para ele ser registrado como meu. Enfim, aquela parte burocrática um pouquinho chata até, mas que precisa ser feita. No domingo, eu abri mão do meu devocional da leitura, assim como eu faço normalmente, né, de passar horas ali escrevendo e refletindo e tudo mais, e fiz uma leitura rápida e parti para a mão na massa mesmo. Aproveitei o domingo que estava em casa, sem fazer nada, e tinha mais tempo livre, digamos assim, com a mente mais descansada também, porque no domingo eu posso dormir mais, meu marido está em casa, então eu tinha essa vantagem. E decidi fazer. E fiz, consegui, graças a Deus deu tudo certo. Na segunda-feira, eu fui fazer meu devocional na rotina normal que eu sempre faço, de estudar mais, passar um pouco mais de tempo, anotar e tudo mais. E me veio muito forte isso, essa reflexão sobre como, às vezes, a gente precisa de fato colocar a mão na massa. Por que eu tô falando isso? Porque as promessas de Deus na nossa vida, ela inclui duas partes. Normalmente a parte, digamos, mais espiritual do recebimento da promessa, mas toda promessa de Deus tem uma parte prática, que é a parte que nos cabe fazer. Deus dá a direção, Deus faz a promessa, mas não depende unicamente dele para se cumprir, porque se dependesse já teria se cumprido, porque é vontade dele que se cumpra. Mas cabe a nós fazer muita coisa para que essa promessa de fato se cumpra. Então, às vezes, a gente está esperando que Deus haja numa coisa que é para a gente agir. Você consegue entender mais ou menos? A gente recebe a direção, recebe a promessa, mas quando é para colocar a mão na massa, aquela parte prática mesmo, longe da teoria, a gente não quer fazer e ainda assim espera que Deus cumpra. Então, toda promessa que Deus faz tem a parte teórica, a parte prática, tem a parte espiritual e a parte natural. Por que não se cumpre muitas promessas em nossa vida? Porque a gente parou, estacionou, estagnou na parte espiritual, de orar para discernir, de jejuar para discernir, de, sabe, fazer esse movimento espiritual para receber direções de Deus, para Deus falar com a gente. Mas parou ali, Deus falou e a gente acha que é só isso que é para ser feito. Quando na verdade, todas as vezes quando Deus fala com a gente, o movimento que ele espera é o quê? Ação pós-entendimento. Então a gente ora para discernir, depois que discerne, a gente precisa agir. E existem duas histórias bíblicas que corroboram com essa minha ideia, para você não imaginar, para você não pensar que veio do nada, que é algo que eu tirei da minha cabeça, ou que só porque aconteceu comigo é uma verdade. Duas histórias. A primeira está lá em 1 Reis, sobre o profeta Elias, em 1 Reis, capítulo 17 e 18, quando por 3 vezes uma frase se repete ali. O Senhor falando com Elias e Elias obedecendo. Eu vou ler para você. 1 Reis, capítulo 17, verso 2. Então o Senhor disse a Elias: vá para o leste e esconda-se junto ao riacho de Querite. O texto segue no versículo 5. Elias fez o que o Senhor ordenou. Dá um pulo bem pequeno lá no verso 8. A frase se repete. Então o Senhor disse a Elias: vá morar em Sarepta, perto da cidade de Sidom. Verso 10. Elias foi a Sarepta. Aí vamos lá para o capítulo 18, verso 1. Algum tempo depois, o Senhor disse a Elias: vá apresentar-se ao rei Acabe. Verso 2.
Elias foi apresentar-se a Acabe. Então, existe uma parte espiritual, até mística, digamos assim, do Senhor falando com Elias por 3 vezes. O Senhor disse a Elias, o Senhor disse a Elias. Então, para nós, essa seria a parte espiritual, que a gente ora e Deus fala com a gente. Mas em seguida, Elias primeiro ouviu, entendeu, mas em seguida a isso, ele agiu. E muitas vezes a gente fica só nisso. O Senhor fala comigo, o Senhor me direciona, o Senhor faz assim. E quando Deus fala, o intuito dele é que a gente obedeça. Essa obediência é o que vai garantir, digamos assim, que a bênção aconteça, que a gente colha o resultado daquilo que ele prometeu. Mas se a gente ouve, entende, mas não faz nada, o resultado não vai vir. Então Elias ouviu, entendeu, obedeceu. Para Elias, foi uma obediência prática literal de ir para um lugar, de fazer uma coisa específica lá, de sair geograficamente para um lugar. Mas para nós talvez não seja isso. Talvez Deus não tenha falado para você, saia da sua cidade, saia de onde você está e vá morar em tal lugar. Pode ser que sim. Mas ele vai dar uma direção específica para você. Se ele não já deu, ele vai dar. Se ele já deu, ele está esperando que você obedeça, que você haja. Por quê? Na história de Elias, você vê que 3 vezes o Senhor fala, 3 vezes Elias obedece. Mas a terceira vez que o Senhor falou dependeu da primeira e da segunda. Se Elias não tivesse ouvido e obedecido a primeira e ido para o riacho de Querite, não viria a segunda direção de Deus falando para ele ir para Sarepta. Se ele não tivesse ido para Querite, para Sarepta, não viria a direção de Deus para ele ir apresentar-se ao rei Acabe. Então, o que isso significa? Significa que Deus, na maioria das vezes, se não todas, não vai nos revelar o processo completo. Ele vai dar uma revelação gradual. Ele vai dar um primeiro passo, conforme a gente obedece, ele revela o segundo. Conforme a gente obedece, ele vai revelar o terceiro. Ele nunca vai dar pra gente um mapa completo, ele nunca vai dar uma direção completa, porque, em primeiro lugar, se ele der, a gente para de depender. A gente assume o lugar de, então eu já entendi tudo, vou seguir. E para de obedecer, para de depender, para de buscá-lo. Talvez por isso ele faça isso, para que a gente não perca essa dependência dele. Então ele vai revelando aos poucos conforme a nossa obediência. Ele deu uma direção para você, conforme a sua obediência, ele vai revelando os próximos passos, ele vai revelando o que ele quer que você faça. Então também tem isso. A gente quer que Deus fale e mostre mais coisas, sendo que a gente não obedeceu nem a primeira direção que ele deu. Justamente pelo fato de que a gente espiritualiza o que era para ser prático. A gente ora, Deus fala, a gente entende. O movimento que viria seria o quê? Obediência, ação. E a gente volta para o começo. Então, ora de novo, jejua de novo e fica pedindo, Senhor, o que é que eu faço agora? O que é que eu faço agora? Sem ter obedecido a primeira parte. Entende mais ou menos? Então, é por isso que não vem uma segunda revelação, porque você não obedeceu a primeira. Então, talvez você deva voltar ao início, ver o que Deus falou para você, obedecer aquilo. Em seguida, ele vai falar de novo e dar uma nova direção para você, mostrando qual é o próximo passo. A segunda história, que também corrobora com isso, é o chamado de Abraão. Deus fala para Abraão, olha, sai da tua terra, da tua parentela, para um lugar que eu vou te mostrar. E Abraão simplesmente decide obedecer. E você vê isso depois, quando ele vai, né, fazer o sacrifício e entregar Isaac para Deus, ele também tem uma obediência pontual prática. Deus fala, sai da tua terra, da tua parentela. Em seguida, Abraão faz isso. Deus fala, olha, sacrifica Isaac. Em seguida, ele faz isso. Então tem uma obediência prática de mão na massa, digamos assim, que faz parte do cumprimento da promessa. A promessa de Deus, ela não é de todo místico, não é de toda, assim, espiritual. Existe uma parte prática que nos cabe. Existe uma parte prática que depende da gente para acontecer. E existe um obstáculo que faz a gente temer tanto obedecer. E por isso que a gente fica só, Senhor, fala, 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 e fica estagnado nessa coisa de, Senhor, me mostra a tua vontade, e não obedece, porque a gente teme obedecer, a gente acha que está dando um passo no escuro, porque muitas das direções de Deus, das promessas de Deus, desafia a lógica humana. Então você teme porque você acha que aquilo ali é uma coisa muito louca. E quase sempre vai ser uma coisa muito louca aos nossos olhos naturais. Mas na história de Elias, você vai ver que Elias confiava em Deus e por isso ele obedeceu. Deus fala para ele, vai para Querite. Ele confia tanto em Deus a ponto de entender que ele vai prover de fato o que ele precisa, que ele vai. Quando ele vai para Sarepta, não somente Elias, mas também a viúva, naquela situação que ele multiplica o azeite dela, a farinha dela, ela confiava no Deus de Elias. Ela confiava nele. E aí tem um versículo que fala lá, Elias, porém, disse, já falando com a viúva, não tenha medo. Então, a maioria das vezes que a gente não obedece é por causa do medo, que revela que a gente não confia tanto em Deus assim, na direção que ele deu, na promessa que ele fez, e a gente teme obedecer porque parece que a gente está pisando num lugar que não tem chão, que não tem base firme, mas na verdade, todas as vezes que Deus direciona algo pra gente, a vontade dele, o centro da vontade dele, é o lugar mais seguro da terra, é o lugar mais seguro que a gente pode estar. Então a gente teme por medo
de que não vai funcionar, por medo de que não vai dar certo, por medo até de ser uma coisa louca demais para as pessoas entenderem, quando na verdade é justamente aquilo, aquele passo obediente de obediência prática, literal, de mão na massa, que faz parte do cumprimento da promessa. É justamente nesse passo de obediência que a gente dá de obediência prática, que a mulher foi lá e obedeceu ao que Elias falou, pela confiança que ela tinha no Deus de Elias, que vem a intervenção divina. Ela teme, mas em seguida ela joga fora o medo, obedece, faz o que Elias falou, e a intervenção divina acontece. E Deus multiplica o azeite dela, a farinha dela, não falta no tempo de seca, não faltou nada para ela, a partir daquela obediência prática. Então, as lições que eu quero te entregar não é somente uma, são várias. A primeira delas, a revelação daquilo que Deus quer que a gente faça é gradativa e está ligada à nossa obediência à primeira revelação. Conforme a gente obedece aquilo que ele fala, ele vai revelando mais, vai mostrando mais, vai direcionando mais. Então, a revelação é gradual e a nossa obediência deve ser total àquilo que foi revelado. Então, você ouviu, entendeu, discerniu, agora obedeça, haja. O segundo passo vem na sequência, ele vai revelando conforme você for obedecendo. A segunda lição é não tema, não tema. Você não está dando um passo no escuro quando você decide obedecer aquilo que Deus falou. Por mais louco que seja, por mais fora da lógica que seja, se Deus falou, você entendeu, obedeça, porque é justamente essa obediência prática que vai colocar você no cumprimento, no caminho do cumprimento da promessa de Deus na sua vida. E você talvez não veja a coisa acontecendo a longo prazo, você talvez não tenha a visão ampliada sobre aquilo acontecendo, mas Deus, ele conhece não só o ontem e hoje, mas o amanhã. Então Deus ele tá vendo assim, ó, tudo, o panorama completo que você não tem acesso. Então quando ele fala, olha minha filha, faça isso aqui, você deveria confiar. Você deveria obedecer, porque ele nunca vai falar uma coisa para você que seja para o teu mal. Então, quando ele fala assim, olha, faz isso aqui, ele está mostrando para você que é nesse caminho que você vai trilhar que vai acontecer aquela promessa, ainda que você não consiga perceber nesse exato momento. Então, essa obediência pontual, essa obediência prática, essa obediência sem temer, mesmo que para você não faça o menor sentido, porque quando Deus me deu essa direção de sair do Instagram, desafiou muito a minha lógica, porque eu pensava, meu Deus, para quê? Eu preciso estar lá, eu tinha essa sensação de eu preciso estar lá. E Deus ele foi mostrando, olha, você não precisa, para você viver o que eu estou falando, você precisa obedecer assim. E foi mostrando as coisas para mim. E hoje tudo faz sentido. Aquela direção primeira que ele me deu, naquela hora não fez sentido, mas para mim hoje não faz sentido não ter obedecido, sabe? O sentido está nessa obediência. Então, por mais louco que seja o que Deus tem falado, ou por mais pequeno também que seja que ele falou, não dê uma de doida, obedeça, porque é essa coisa. Se ele falou essa coisa para fazer, faça. Aquilo que você já discerniu, faça, obedeça. Não tema, não tenha medo, porque a intervenção divina também vem conforme a obediência àquilo que a gente disser. Então, seja lá o que Deus tenha pedido para você fazer, seja lá o que ele falou, se ele falou, você entendeu, você discerniu, haja. Porque você pode não estar vivendo o cumprimento total, final da promessa, mas você está vivendo ela, vivendo o cumprimento de pequenas partes dela, pequenas fases dela. A promessa também a gente vai vivendo gradualmente. Vai chegar no ponto que a gente vai colher os resultados finais, mas ela também é processual. Deus, ele gosta muito de processos. Ele é um Deus que faz as coisas processualmente, sabe? Ele gosta de fases, ele gosta de processos. Então a gente precisa se adaptar, ou melhor, se render ao formato que ele tem, ao formato que ele age, para a gente não ficar demorando, sabe? Às vezes as promessas demoram a se cumprir porque a gente fica inventando coisa ao invés de fazer aquilo que ele está pedindo. Ouviu, entendeu, haja. Depende da sua obediência prática. Deus está esperando essa sua obediência prática. Eu espero que essa reflexão tenha te edificado de alguma forma. Se isso acontecer, eu peço que você curta, compartilhe com pelo menos uma pessoa. Ore por mim, porque em breve vai acontecer o lançamento do livro, do e-book. Eu vou compartilhando aqui conforme as gravações de vídeos. E em breve, eu já tenho a data e tudo, mas eu não posso lançar, não posso falar também. Mas vai acontecer, tá? Vai acontecer em nome de Jesus, mas eu peço que você ore por mim. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo.